Olá, queridos irmãos e amigos. Hoje nós vamos estudar o 20º capítulo do livro de Apocalipse, que tem como título Satanás é aprisionado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo no céu. Queridos irmãos e amigos, no capítulo 19 de Apocalipse, nós estudamos que a besta e os líderes da terra reunirão os seus exércitos para guerrearem contra aquele que está assentado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas essa guerra, essa batalha não acontecerá, porque Jesus Cristo, aquele que está assentado sobre o cavalo branco, os destruirá com o sopro de sua boca. É isso mesmo. Jesus Cristo, aquele que está assentado sobre o cavalo branco, os destruirá com o sopro de sua boca. A besta, o falso profeta ou o anticristo, e todos os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem serão mortos. Nós podemos notar claramente que tudo isso acontecerá com a vinda visível e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dizemos visível e gloriosa porque a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Então os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados. É o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54. Nós vamos ler. Por gentileza, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Em uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo esclarece ainda mais o que disse à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Vamos ler. O vento está atrapalhando um pouco, mas dá para ler. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta que escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Após essas transformações mencionadas na palavra de Deus, os justos estarão em condições de subir com Jesus Cristo e reinar com ele durante 1000 anos. É o chamado milênio. É importante esclarecermos, queridos irmãos e amigos, que há sobre o milênio 4 correntes teológicas: milenaristas, pré-milenaristas, amilenaristas e pós-milenaristas. Em nosso próximo estudo, analisaremos essas 4 correntes ou vertentes teológicas para os irmãos e amigos entenderem melhor. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus diz também que durante o milênio, os justos terão autorização de Deus para julgar as tribos de Israel. Está registrado lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 20. Durante o milênio, os justos terão autorização de Deus para julgar o mundo e até os anjos. É o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta que escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. A palavra de Deus diz ainda, aqui do capítulo 20, capítulo que estamos estudando, que durante o milênio, Satanás será preso. Satanás será preso durante 1000 anos literais. Isso acontecerá durante o milênio. Mas essa prisão de Satanás não será dentro de 4 paredes, ou com os pés e as mãos amarrados. Então, como será essa prisão de Satanás? Como será essa prisão de Satanás? Presta atenção. Como nós já dissemos, com o advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os que morreram em Cristo, isto é, os que foram fiéis à sua palavra, mas já estão mortos, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados, e juntos subirão ao céu, ou serão arrebatados ao céu, onde reinarão 1000 anos com Cristo. Os ímpios que estiverem vivos na ocasião do advento de Jesus Cristo serão mortos. E os ímpios que já estiverem mortos
permanecerão mortos, permanecerão nessa condição. Portanto, Satanás não terá ninguém para enganar, para atentar. Ele percorrerá deslocadamente as nações, mas não encontrará absolutamente ninguém. Só encontrará cadáveres, destruições, enfim, o caos. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, deixa bem claro isso. Nós vamos ler. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, isto é, de surpresa, inesperadamente, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse é o estado que ficará a terra. É o que diz a palavra de Deus. Essa será a prisão de Satanás e dos anjos caídos durante 1000 anos. Satanás e os anjos caídos não terão nenhuma condição de fazer aquilo que mais gostam de fazer, que é passear pela terra, roubando, matando, destruindo e enganando. Após o milênio, Satanás e os anjos caídos serão soltos. Repetindo, após o milênio, Satanás e os anjos caídos serão soltos. Os ímpios que morreram na ocasião do advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, 1000 anos atrás, ressuscitarão. É o que diz o capítulo 20, versículo 5 de Apocalipse. O versículo diz o seguinte: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. É a chamada segunda ressurreição. Então Satanás, os anjos caídos e os ímpios que ressuscitaram estarão juntos novamente, mas por muito pouco tempo. No capítulo 21, versículo 20 de Apocalipse, o apóstolo João diz que viu descer do céu a nova Jerusalém, a cidade santa, ataviada como noiva ordenada, adornada para o seu esposo. O apóstolo João viu descer do céu a nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade amada, enfeitada, resplandecente. Quando a nova Jerusalém descer do céu, ataviada, isto é, enfeitada, resplandecente, e dentro dela todos os que estiveram com Cristo lá no céu durante o milênio, Satanás ficará furioso. Satanás sairá apressadamente pelos 4 cantos da terra a seduzir as nações, Gog e Magog. Gog e Magog representam as nações que tentarão tomar a cidade santa, a cidade amada, a Nova Jerusalém. Então Satanás e o seu exército, que será tão grande que não se pode contar, tão grande como a areia da praia, que não se pode contar, quando Satanás, os anjos caídos e os ímpios
marchar pela superfície da terra para sitiar a cidade, o acampamento dos santos, Deus, o Todo-Poderoso, que sempre teve tudo nas suas mãos, fará descer fogo dos céus e os consumirá. Tudo isso é o que diz claramente a palavra de Deus. Quando Satanás, os anjos caídos e os ímpios marcharem para sitiarem a cidade santa, Deus, o Todo-Poderoso, fará descer fogo dos céus e os consumirá. Será o fim de Satanás, dos anjos caídos e dos ímpios. Queridos irmãos e amigos, a oração que todos nós fazemos todos os dias será então respondida. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. E esse reino tão esperado será um reino de paz, alegria e felicidade. Não haverá mais doenças, não haverá mais dor, não haverá mais angústias, não haverá mais diferenças sociais, não haverá mais fome, não haverá mais pestes, etc, etc. O apóstolo Paulo, falando da Nova Jerusalém, disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém.